aqui, falar um pouquinho dos animais, dos pets, principalmente da saúde que os pets ajudam o ser humano a ter. É muito importante, é muito um tema que a gente acha que ainda mais agora, com a pandemia que teve, né? Eu estava conversando com o Evandro, e ele também, acho que até com o nosso SAMU, São Bernardo, o problema é que as pessoas, os familiares vêm tendo essa pandemia, principalmente com estresse, ansiedade e depressão, né? Então a gente sabe que todo cuidado ainda é pouco. Evandro, essa semana eu tive alguns amigos que infelizmente pegaram a Covid, teve que ser entubado, né? E a gente está aí orando para que ele saia dessa, né? Hoje, novamente, meu irmão, um amigo meu também, foi... Alô? Foi internado... Tá ligado? Tá. Foi internado também ontem e hoje já está no hospital de servidor entubado também. Então, a gente não pode, né, facilitar com o Covid, então ainda realmente tem que ter todo um cuidado, usar máscara sempre, né? A gente vê agora aí com a abertura gradativa, principalmente aqui no ABC, e acho que permanente agora, e depois eu vou explicar um pouquinho, porque muita gente está me perguntando o porquê que eu acho que não vai explodir aqui na região muitos casos de Covid, mesmo com a abertura do comércio cada vez um pouquinho mais, né? A gente não vai voltar ao normal de antes, né? Um novo que é normal, a não ser que venha aí a vacina, né? Eu até me inscrevi, já falei semana passada para testar a vacina, fiz o cadastro, respondi, estou aguardando ver se vou ser chamado para fazer a testagem do Covid e ajudar também aí, quem sabe, a descobrir a cura para essa infeliz doença que vem parando o mundo e fazendo o mundo ser diferente, né? Estava lá agora no Ana Brandão, Evandro, e o pessoal lá, todo mundo caminhando, andando, fazendo ginástica de máscara, né? Inclusive o Ana Brandão, para já avisar, ia virar o piscinão lá, não vai ser mais piscinão, lá vai ser um parque lindo que o prefeito Paulo Serra que prometeu, né? O projeto do piscinão foi visto, vai ser feito em outro local, que seria, pelo que o prefeito estudou e o pessoal do Semasa, melhor, né? E lá vai ser feito o projeto original de um parque Ana Brandão, maravilhoso, todo remodelado, com skate, show de bola também, campo de futebol sintético, com alambrado, iluminado, e toda a revitalização lá. Até tem gente aí reclamando aí de que lá realmente há um bom tempo já não se tem a pintura das quadras, porque ia virar o que piscinão, mas agora que vai voltar a ser realmente o parque lindo, com certeza vai pintar também tudo lá e ficar maravilhoso para você poder praticar e fazer a sua caminhada, que é muito importante. Agora, na pandemia, sair protegido e fazer pelo menos a sua meia horinha de exercício. Evandro, boa noite. Abrindo a palavra aí com você, queria que você se apresentasse um pouquinho aí para o pessoal nosso aqui e começando aí, depois que você se apresentar aí, já deixando essa deixa para você que trabalha com o pessoal de saúde, como que está, você que trabalha, né, no SAMU, que tem realmente algo, já é estressante no dia a dia, em tempos de Covid, como é que está? Uma boa noite, querido. Boa noite, doutor. Agradeço a oportunidade aí, pessoal da TV Vila também. Meus muito obrigado, parabéns pelo ótimo trabalho que vem fazendo aqui na Prefeitura de Santo André, e muito obrigado. Respondendo a sua pergunta, a gente do SAMU, né, no caso eu que trabalho no SAMU, já é difícil, já é estressante normalmente, né, mas devido ao Covid só piorou porque os protocolos aumentaram, né, não sei se o pessoal sabe, mas toda ocorrência que a gente vai para a Covid, a gente tem que usar aquela roupa branca, é uma roupa parecida até de astronauta, com a máscara facial. Face chip. Isso. Face chip. E sempre após a ocorrência, a gente tem que ir até a base fazer a desinfecção, tanto nossa, da roupa, minha e do colega, no caso o motorista, quanto de toda a ambulância, né? E agora deu uma diminuída, mas no topo da pandemia chegamos a fazer até 4, 5 ocorrências de Covid. Então a gente ia e voltava toda vez
a gente tinha que estar fazendo essa desinfecção. Então, bem estressante, difícil, né? Um momento difícil, mas graças a Deus aí a gente tá conseguindo ganhar, né? Ganhar essa guerra. Não tá fácil, né? A gente tem visto aqui no ABC, em Santo André, a gente até tem ainda, graças a Deus, aí um grande número de leitos hospitalares, UTI, estaria até na fase verde já por esses itens, mas o número de contaminados, de infecção diária, ainda está um número alto, a gente está na fase amarela ainda, estável, né, e caminhando provavelmente para a fase verde logo mais. E eu, né, trabalho também, né, médico, né, na saúde, a gente viu realmente o estresse que foi, né, médicos aí acabaram morrendo, né, a gente viu lá na Itália quantos médicos acabaram aqui morrendo porque foram despreparados para o campo de batalha, né? Aqui no país já perdemos alguns colegas, já perdemos enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, dentistas, né? Todos aí atendendo pessoas com o Covid. Então a gente sabe o estresse que é. Eu vejo que colegas que com medo, né? Às vezes eu faço aqui para Natal, Evandro, e até semana passada só entrava a mulher. Eu deixava entrar mãe, esposo, ninguém. E as médicas, as mulheres, tinham um medo ainda maior ainda em relação a deixar muitas pessoas que entrar aqui na sala. Então, realmente foram 4 meses muito difíceis, com estresse lá em cima, dificuldade, porque muitas pessoas tiveram que, por exemplo, na área de saúde, redução tipo de jornada, os médicos, muitos perderam alguns consultórios que tinham, né, que faziam seus plantões ou trabalhavam, então teve um aperto também na parte econômica também. Então, junto ao estresse, veio essa, né, também o problema econômico de muitas famílias, né? Às vezes, nem você é enfermeiro, tinha outro colega que é enfermeiro também, lá o motorista estava aqui trabalhando, mas às vezes a esposa dele não estava aqui trabalhando porque que perdeu o emprego. Então, realmente ficou uma situação muito difícil nessa pandemia. E o estresse, ele foi lá em cima. Como é que você, hoje, né, você falou que está um pouco mais calmo, mas como é que foi, principalmente aí no início e agora? Realmente já deu um pouco, já está um pouco menos estressado o pessoal que está trabalhando, com menos que correria, ou ainda o estresse é muito grande, porque realmente a gente tem que ter o medo dela, tipo, de pegar, né? A maioria pega e não tem nada, mas a gente não pode nunca pensar que a maioria não tem câncer, a maioria não tem pneumonia, a maioria não tem infarto, né? Mas pessoas têm, uma hora chega e tem. Então, o Covid é igual, você não tem, mas pode ser que daqui a pouco você pegue, né, essa doença. Então, todo cuidado, então eu falo, o uso de máscara é essencial nesse momento. E álcool em gel também, né? Tipo, desinfetar tudo também, né? Que eu fui treinar lá agora no parque lá, levei álcool gel, passei em tudo que a gente estava lá usando, para depois para alguém que fosse usar também, né? A gente tem todo esse cuidado. E esse estresse, como é que foi isso? Como é que vocês que trabalham pra gente em SAMU e levam pessoas aqui para o hospital, como foi o começo, o impacto, quando chegou a doença? E vocês estavam já aqui preparados ou foi ter esse preparo durante a pandemia mesmo? Doutor, foi durante a pandemia, né? Uma doença nova, poucas pessoas sabiam, né, o manejo correto, o tratamento correto. Então, todos, acredito eu, que foram pegos de surpresa. Eu falo o estresse pessoal meu, o primeiro é do afastamento social da minha família. No caso, eu tenho 32 anos, mas a minha mãe tem mais de 60. Então, além de tudo, eu tenho que pensar principalmente neles, né? E você trabalha aqui diretamente. Até mais arriscado do que eu, porque o seu realmente é um convívio com pessoas, né? Que vocês às vezes não sabem em um SAMU. O meu, todo mundo para entrar no consultório tem que medir a temperatura. Você era uma urgência, não tem como. Eu vou até o Covid, né? Exatamente, você vai até o Covid. Muitas ocorrências já vinha na tela suspeita de Covid, né? Então eu vou até o Covid e aí a tensão é muito maior. E aí pensando na família, eu me distanciei. E aí é o primeiro estresse. Você tem uma rotina desde que eu casei há 5 anos, eu vou praticamente 2, 3 vezes na semana na minha mãe. Então com o Covid, no ápice dos casos, eu tive que me afastar. Então já gera o primeiro
choque, né, emocional. Estou afastado da minha mãe, posso passar para o meu pai, posso passar para um tio. Então gera muito estresse. Gera muito estresse. E em segundo é o estresse durante o trabalho mesmo, né? No dia a dia, se eu vou pegar, se eu não vou. Então tá sendo um momento. Agora eu estou de férias, né? Mas saí agora dia 14, mas foi bem complicado. Está sendo bem complicado. Muitos amigos estão com problemas financeiros, porque aconteceram exatamente o que você falou, né? Tiveram um problema de... A esposa foi mandada embora, a empresa fechou. Então, além de toda a preocupação com a doença, tem a preocupação mental, tem a preocupação financeira. Então, acredito eu aí, na minha opinião, tem sido o pior momento da história, né? Não sei se você concorda. Eu concordo, porque eu falo assim, para você ter uma ideia, o nosso ambulatório aqui da Intermédica só ficou aberto a parte de obstetrícia, a ginecologia não, né? Então, a obstetrícia ficou aberta por causa das grávidas, porque as grávidas têm que fazer o pré-natal, é um momento delicado, e não podem ir no hospital. Mas como quem está grávida é um grupo de gente mais nova, então era um grupo de menor risco. E todo mundo com temperatura que aferida, não deixava, eu falei, entrar ninguém junto, né? Então, já começa uma coisa, né? O pai não poder entrar na sala para escutar o coraçãozinho do bebê, né? Por 4 meses. Quer dizer, teve pai aí que acabou que nem que conseguiu escutar o coração do bebê durante o pré-natal, né? Que seria quando lá para o 4º, 5º mês que vai começar a escutar lá no consultório. E aí muitos não podiam entrar, então realmente ficaram aí. São várias situações que a gente acaba, né, que não vendo, que são às vezes que são pequenas, mas para um pai, né, uma avó, entrar ali dentro de uma consulta, né, escutar o coração, era um momento de felicidade, um momento alegre, um momento que ele relaxava, que ele às vezes esquecia até de um problema. Mas ele chegava lá, ficava ali fora, quer dizer, já pensando que não podia entrar, que não podia, né, falar, às vezes opinar, né, por essa segurança, porque não adianta a gente... eu deixo entrar, mas o outro médico não deixa entrar, quer dizer, então acaba tendo um problema. Então a gente tem que ter um consenso, e lá na Intermédica ninguém permitia entrar o acompanhante junto. Agora está aqui voltando aos pouquinhos, né? E aí, a segunda fase dessa pergunta que eu quero te falar aí agora. Você saiu de férias agora, mas você, na sua opinião, já está tendo uma estabilização dos casos? Você acha que está tendo menos ocorrências agora? E essas ocorrências, por quê? As pessoas já acabam agora ficando menos assustadas, porque já sabem os sintomas, e no começo, qualquer coisa, o pessoal achava que era Covid e já chamava, já tinha uma ocorrência. Como que foi essa transição do desespero inicial, que na minha opinião, muita gente achava e acha que os chamados eram maior, e agora as pessoas continuam ainda chamando muito o SAMU, está precisando por causa de Covid. Como é que está isso até você sair de férias? Muito menos ocorrências, muito menos casos, menos transferências também, intra-hospitalares, né? Certo. Mas ainda tem bastante. E o que eu tenho percebido o que eu percebi antes de entrar de férias, que estão ficando as graves mesmo, né? Os contaminados mais graves. Não, sim, os mais graves acabam, infelizmente, tendo que ficar até por tempos longos internados, né? Geralmente, quem não tem acaba passando e não sentindo nada, precisando às vezes nem tomar nada, né? Eu estava aqui vendo aqui em Santo André, quer ver? Hoje que não foi ainda atualizado, Evandro, mas de ontem que eu tinha aqui, hoje não foi ainda, né? De ontem aqui em Santo André, a gente teve aqui, só para ter uma ideia, no sábado, a gente tinha 454 internados no sábado. No domingo, ontem, 483. Então, a variação subiu 5%, mas sobe um dia, desce no outro, né? Existe muito... Estava 476 na sexta-feira, aí caiu para 453 e ontem a 482. Então, assim... Tem tido uma oscilação pequena de 5% a mais ou a menos, né, já há um mês em Santo André. Então a gente tem que percebido que vem tendo a taxa de preocupação, ela vem meio continuando igual, tanto na rede pública como que privada. E aí, hoje até as pessoas, até o meu filho estava me perguntando, pai, mas não tem mais gente aqui na rua, mas o coronavírus não vai embora assim, como é que vai fazer?
E aí, o que eu te falo, não sei se você que concorda com essa opinião. Era para estar com mais casos, com mais pessoas aqui na rua, sim. Só que uma grande parte da população já se contaminou. Sim. Durante esses 4 meses. Uma grande parte, sabe, né? Nós estamos sabe. aí, vamos falar já, 80 e poucos mil mortes, 1 milhão e pouco de confirmados, já acho que no país, quase 2 milhões. Só que isso é mais. Para mim, já bate mais de 10% da população que é brasileira que já imunizada hoje por contaminação e a maioria, 90%, não ficou sabendo. Sim. E não testaram porque não tem teste para todo mundo. Então, para explicar para o meu filho, assim, foi isso que eu, né, no raciocínio que a gente tem, a maior imunidade das pessoas hoje é uma proteção também para mesmo com o comércio abrindo mais aos poucos, caminhando devagar, mas abrindo lentamente as pessoas que voltando, o número de contaminados, que é muito maior, aí contrariando gente que achava que tinha hipernotificação, existe hiponotificações, existe menos notificações de Covid do que tem de verdade. Então, para mim, no mínimo, 20 a 25 milhões de pessoas no país já foram contaminadas, estão já hoje imunes, algumas em tratamento, mas já a maioria já imune hoje em dia, porque acabou que pegando e nem soube, não testou, e está usando máscara, está se cuidando, está ficando em casa, às vezes nem sabe que pegou. Então, quanto mais a gente for pegando, né, e aí seria aquele ideia de 2 anos tendo, né, sem descobrir que vacina, sem descobrir nada, seriam que 2 anos para uma pandemia dessa ter uma queda bem maior, uma queda gigantesca para quase voltar à normalidade. Então, nós estamos com 4 meses indo para o 5º agora. Então, se for nesse tempo, lógico que os casos aqui estão estáveis, no país tem lugar que está aumentando, né? Estados aí tem 11, 2 estados que está aumentando, o interior de São Paulo aumentou, mas a capital e aqui, que foi o primeiro local que chegou a Covid, como você vê em outros países, o número acaba chegando em um topo, depois acaba aqui permanecendo ou começa depois a diminuir. E eu dou um exemplo, a Bélgica. A Bélgica é o país que despontou com o maior número de mortes por habitante. É um país pequeno, um país que acabou sendo contaminado, muita gente idosa lá também, né, mas eles se descuidaram. E lá um país que acabou pequeno, acabou tendo em torno de 750 mortes por milhão. Aqui no ABC, nós já estamos com 400 mortes por milhão. Então, é um número alto. Então, isso quer dizer que uma boa parte da população ela já foi imunizada, ela já foi contaminada e imunizada. Então, é por isso que tem mantido esse padrão e não tem aumentado há um mês, mesmo com o comércio abrindo, tipo demais, né? Estamos na fase agora amarela, eu estava vendo também essa semana, Evandro, pela parte de leitos e UTI, nós estaríamos na fase vermelha, mas pelo número de contaminados ainda, de testagem nova, cada dia está testando, em Santo André está testando de novo a população, que é uma das armas que a gente tem. Quanto mais a gente quer testar, melhor, porque já fica sabendo que ele teve, afasta ele, se já está imunizado, ele pode continuar a trabalhar e já está imune com IgG que positivo, IgM que positivo, né? Então a gente acredita que é isso que está acontecendo agora, que mesmo com mais pessoas que na rua, a contaminação vem mantendo estável, vem tendo, e lógico, em relação ao comércio, ela é maior agora, como a gente aqui na rua. Só que muita gente já é imune, então não pega mais. Então, por isso que hoje os casos não estão maiores do que antes, porque a quarentena, para isso, ela que serviu, para dar tempo de preparar para os hospitais de campanha, que são essenciais nesse ponto, principalmente de abertura de comércio, e ter dado tempo de algumas pessoas já, pelo menos aí, na minha opinião, 20% no mínimo, estar já imunizada hoje. Acho que aqui no ABC é até um pouco maior, já chegando perto de 30%, por ser um local, né, que começou menor, com muita gente que morando junto, né, como o interior que é mais espaçado, então lá está chegando agora com mais força. Aqui a gente teve uma coisa muito forte de início. Essa é a sua opinião? Também você tem alguma coisa mais que você quer acrescentar, que você acha que ainda pode voltar a aumentar muito os números de casos do Covid ainda? Com certeza, não. Com certeza o que você falou. Eu acredito que o ABC está de parabéns por tudo, tanto São Bernardo, Santo André, São Caetano. Santo André, eu cheguei aí no hospital de campanha de Santo André. Eu fui lá também, que 2 vezes lá, com o Vitor lá. Então eu pude ver pessoalmente, né? Não foi o que me falaram. Eu vi pessoalmente, então
a nossa região está na frente, acredito eu, de quase todas as outras regiões do país. E você acredita que teve até que vereador que foi contra o hospital de campanha, entrou lá, quer dizer, botando gente em risco, querendo que contaminar o pessoal que estava lá, porque não avisou que ia, chegou lá entrando, metendo na boca que não tinha gente internada. Hoje, são os hospitais de campanha de Santo André, que são 3, ontem, no Della Antônia, 81, com 47 do Bruno Daniel, são 128, com mais 53, são 181 pacientes internados em Santo André em hospital de campanha, coisa que nós não teríamos condições de atender se não fossem os hospitais de campanha, né? Sem dúvida. Então, a importância deles ainda existe. O pessoal, quando que vai começar a desativar? Por enquanto, pelo que eu estou vendo aqui, não vai ser tão já. A gente, que já vai desativar. Não está pensando ainda. Enquanto tiver esse número estável, não deve desativar nenhum dos 3 hospitais de campanha em Santo André. Vai começar a ter uma queda dos números no ABC, né? Porque a gente está numa região que o Hospital de Santo André também serve a outras cidades também que não tem, como Ribeirão Pires, São Bernardo também, a Rio Grande da Serra, né? Que não tem hospital de campanha, ou Mauá, que tem um pequenininho com 30 só pessoas lá que podem ser entradas lá. Então, realmente, tem que ter muita calma, não tem que pensar nisso agora, né? Está salvando vidas, a cura aqui no ABC é muito alta, então os tratamentos têm dado certo aqui. Então, eu acho que os hospitais de campanha, você acabou de falar também, foram fundamentais para ajudar na cura e, principalmente, na tranquilidade de quem tivesse, lógico, ninguém fica tranquilo de pegar a doença, sim, mas de saber que não vai ficar desassistido, como muitas pessoas em outros países acabaram ficando, até em outros estados acabou, como no Rio de Janeiro, tiveram que problema lá, né? O Rio de Janeiro está em queda, porque lá o número de mortes em relação a São Paulo, Evandro, foi muito maior. Muito maior, né? Sim, se você for ver, lá morreu que menos gente, mas a população é 3 vezes menor. Do que a de São então Paulo. Lá tinha que ter tido 3 vezes menos mortes do que aqui. Não, lá teve mais da metade. Sim. Então lá proporcionalmente teve mais do dobro de casos do que em São Paulo. Então lá está em queda por quê? Muita gente se imunizou lá. Sim. Muita gente se imunizou lá, então agora está tendo queda, ou lá está desmanchando, quer dizer, lá não fizeram o hospital de campanha, acabou morrendo gente mais. É o estado, para mim, se não me engano, que proporcionalmente o que mais matou gente no país. Proporcionalmente, né? E São Paulo ficou abaixo de estados como Ceará, Amazonas agora que parou, porque também a população da Amazônia no começo era uma população que muito junta, agora o pessoal que parou, começou a não ter as coisas de transporte, como é um estado mais avançado e com pouca população, muita gente que pegou lá acabou agora estando em queda lá. Então a gente vê que onde ele chega com mais força, a tendência de queda vai ser que primeiro. E agora, até que brincando aqui com alguns amigos que bolsonaristas aí, eles punham lá, os estados que apoiam o presidente, eles têm aqui pouco número. Agora os números estão aumentando. Sim. Por quê? Lá se abriu primeiro, então lá estão se aumentando, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, estados que tinham pouco, hoje estão tendo maior número de casos, lógico que não igual São Paulo, Rio, Ceará. Por quê? Porque lá mantiveram o ensinamento, mas soltaram um pouco cedo demais o comércio. Né? E eu queria falar agora com você, a gente até pegando aí um gancho aí nesse aí, você também que mexe com a parte pet aí, a importância dos animais nesse período de pandemia. A gente já sempre sabe que os animais são muito importantes para a saúde do ser humano, né? Sim. O dia eu estava lendo e eu vou comprar rapidinho um gato. Que quem tem gato, o homem que tem gato, acaba tendo menos problema de coração, vive 2 anos a mais. Então eu vou comprar um gato porque o meu avô, infelizmente, foi do coração, meu pai, há 2 semanas atrás, foi do coração, e eu já tive um probleminha também. Então, eu estou mais aí que procurando um gato aí. Eu já tive um gato em casa, mas aí ele era da minha mãe, foi para minha filha ia levar ele de volta lá, ia levar ele até para a Europa, o gato, mas aí o meu filho resolveu ficar com ele, levou ele para casa da mãe dele, né, o Mignon, mas eu agora acho que vou procurar um gato, porque depois que eu li essa reportagem, eu quero viver no mínimo mais 2 anos a mais do que eu já viveria tranquilamente. Então, essa importância já existia, e agora durante a pandemia dos pets. Sim.
O convívio, né, com o animal é extremamente importante para a nossa saúde, né? Tem estudos que comprovam, né, que idosos que têm pet em casa, igual assim como você falou, tem um período de vida maior e com maior qualidade, né? Então, as pessoas terem pet é importantíssimo, né? De todos os problemas aqui que a gente já falou, eu acredito aqueles que têm pet vão sofrer muito menos dos que aqueles que não têm, principalmente idoso, né? Devido a sair menos de casa, ficar mais em casa. Ter uma preocupação a mais e devido ao afastamento social, o idoso não pode estar recebendo visita dos filhos, dos netos, enfim. Sim, melhor não, exatamente. Exatamente, melhor não. Então, ele tendo um pet é uma companhia, né? É uma companhia. Então, eu acredito que as pessoas, quem tem pet vai sofrer menos. Qual a sua relação com os animais? Você que parece que é uma pessoa que já defende. Qual é a sua relação que você começou com os animais? Não entendi, Dudu. A relação que você tem com os animais, quando começou isso? Desde criança, né? Desde criança eu já gosto muito de animais. Fiz o técnico de enfermagem antes, né? Até para conseguir pagar a faculdade. Que é um curso caro, né? Um curso caro. Veterinário também é caro, igual a medicina, igual odonto é caro. É caro. Então, mas desde criança, tenho bastante relação com o campo, né? Minha família é de Minas, então todas as férias escolares eu ia muito para Minas. Então tive uma boa relação, tenho uma boa relação com Minas, com o campo. Então sempre gostei de animais. E aí, adulto, consegui fazer a faculdade. Hoje eu tenho um projeto que chama um projeto CAV, né? Basicamente é castração, adoção e vacinação. E onde a gente presta serviços, não gratuitos, mas assim, de forma mais acessível, castrando, promovendo adoções, vacinando os animais de rua. E o projeto hoje já está dando super certo. A gente já conseguiu bastante adoções. Em São Bernardo? Em São Bernardo. Na verdade, é o ABC inteiro. O ABC inteiro. A gente, se tiver um caso em Santo André, que estiver precisando de ajuda, a gente vai também, São Caetano. Olha, meus amigos, é a Luciana Kibicineri, o Marcos lá, o vizinho da Melissa lá. A gente tá aí, ó, mais um amigo aí que defende a causa dos animais, né, que cuida e faz esse que trabalha aí que muita gente às vezes, né, precisa da castração, da vacinação, realmente é muito importante e a gente aí tem que divulgar mesmo, tem que ficar, porque realmente os animais, eles sempre tiveram uma importância muito grande no convívio das famílias, né? Sim. Os animais unem mais as famílias, eles e sem perceber, eles tratam da saúde das pessoas. Com certeza. Ontem eu estava vendo uma reportagem, né? Acabei acordando de madrugada e aí demorei para pegar sono, né? Esses dias eu fico aí, né? Acorda e começa a lembrar do pai, aí a gente demora um pouquinho para pegar no sono. E a gente estava vendo o Adil, um ex-jogador do Corinthians, né? Jogou na Portuguesa, fez um grande campeonato na Portuguesa, o Adil, e ele sofreu um acidente de carro alguns anos atrás, aí ficou paraplégico, mas ele está conseguindo aí vencer, está conseguindo caminhar com muletas hoje, está conseguindo aí caminhar com muletas. E uma das coisas que ele fala que foi muito importante para ele foi a equiterapia, né? Com os cavalos, né? Sim. Foi muito importante, foi algo que ele fala que realmente para ele foi um contato e uma sensação. Primeiro que ele não podia estar na época que caminhando, então era um caminhar diferente, era um caminhar que ele ia até isso, e ver o animal andando, o animal botando ele, deu mais vontade ainda dele se esforçar, fazer fisioterapia e voltar a andar. E aí, até a reportagem na época, né, o Grêmio Osasco lá, tá de parabéns à prefeitura de Osasco, manteve um contrato aqui com ele e ele pôde fazer algumas coisas lá. Então a gente fica muito contente de ver que os animais realmente têm uma importância fundamental. Eu vejo algumas crianças que têm autismo também vão lá trabalhar com os cavalos. A gente já viu em alguns hospitais de criança a entrada de pets pequenos para também restabelecer, porque dá um humor, melhora a produção até dos hormônios e enzimas que fazem bem ao corpo, né? E você, como que você enxerga essa importância? A gente falou aqui durante o Covid, que foi muito importante, mas
no dia a dia, fora da pandemia, a importância de ter um animal, amar esse animal e cuidar desse animal como se fosse um filho praticamente, né? Tem gente que não tem filhos e cuida às vezes mais até desses animais do que cuidasse de um filho, né? Mas a gente sabe que eles acabam sendo uma parte da família. Sim. E quando você perde às vezes um pet, o sofrimento, os sentimentos, os pêsames tipo dos amigos é igual como se fosse perder alguém da família. Então, qual é essa importância psicológica, principalmente no tratamento de doenças como depressão, ansiedade, dos pets em casa? Aproveitando aí terapia assistida por animais, né? Muitos psiquiatras, já psicólogos, já prescrevem esse tipo de terapia, né? Ou com cão, ou com cavalo. Então, hoje, a medicina está bem avançada em relação a isso, né? E respondendo aos animais no tratamento de uma forma geral, não só na pandemia, é super importante, porque você tendo um animal te estimula a fazer uma atividade física, porque o animal você precisa passear, muitas vezes você tem que levar ele para fazer as necessidades dele, então acaba fazendo com que a pessoa saia de casa, assista menos televisão, né? Que eu acredito que um dos grandes problemas também é a pessoa ficar paranoica ali, ficar assistindo 24 horas jornais e só ver os casos de morte aumentando. A pessoa acaba adoecendo, primeiro psicologicamente, né? E depois fisicamente. Então, quem tem um animal vai sair, vai ter uma preocupação. Eu preciso ir ali, preciso fazer aquilo, preciso comprar ração, preciso levar o pet para tomar banho. Lógico, com todos os cuidados, né? Sempre. Mas é super importante, né? É super importante justamente por isso, porque tira a pessoa de casa, estimula a pessoa a levar o pet para caminhar. É uma preocupação, né? A pessoa tem uma preocupação a mais com o pet, né? Então, mantém a mente sempre ativa. Não, sempre. A gente sabe dessa importância já há muito tempo, porque eu falo assim, né? Nada mais do que as crianças ou as pessoas de idade, né, que sempre são um tipo de um amigo, né? Às vezes quem está trabalhando o dia inteiro fica menos precisando de carinho, de amizade, mas aquela pessoa já mais idosa, né, que está aposentada, ou uma criança, ela precisa de mais carinho, mais atenção, e no pet não tem, né? O pet acaba dando muito mais atenção às vezes a gente do que uma própria pessoa, né? Às vezes você senta em algum lugar, um amigo pega o celular, o outro pega o celular, enquanto o cachorro está ali te dando carinho, né? Você fazer um carinho nele, você mexer nele, ele quer um carinho, ele quer um carinho, quer mexer com você, quer brincar com você. Então, essa alegria, essa sensação que dá, com certeza é um remédio anti-estresse, antidepressão gigantesco e poderoso. Então, sem dúvida. Eu até aconselho pessoas que às vezes vêm falar em depressão, não sei o quê, a praticar esportes, coisas, mas eu sempre hoje, depois que tem lido, e eu li sobre a importância que os animais têm ao coração, né, diminui o risco de infarto, né? Então por isso que eu falei, eu vou comprar um gato agora. Adota, doutor, adota. Vou adotar um gato então. Vou adotar o pessoal fala, né, adotar não é laranjinha, é aquele lá, é o caramelo, né? Caramelo, então caramelo, porque a gente sabe e vê realmente que a gente acaba tendo até um cuidado maior, até que você, às vezes, exemplo, até que brincando com alguns amigos aqui, às vezes você tem um pet em casa e alguém te chama para ir no bar que tomar e você não vai porque você está sozinho em casa, vai deixar ele aqui sozinho, ou tem que voltar antes para dar comida aqui para ele, então te tira do lugar, tipo, dá para você dar desculpa, né? Aquele já que não aguenta mais tá tomando aquela cervejinha que tá até fora de forma agora, né? Porque todo mundo não tá tomando nada, né? Então volta pro bar, toma aqui o terceiro copinho, já fica meio... Pô, preciso ir embora porque eu preciso lá cuidar do pet. Não precisa falar pro amigo que não tá aguentando mais tomar cerveja, né? Pode dar desculpa não tá aí. Então, realmente, adote, então, uma grande ideia. Eu ia comprar, mas vou adotar, então. Adota. Eu vou adotar. Vou ver aí com os meus amigos aqui em Santo André. Vou te indicar. Também em Santo André. Tem grandes protetoras em São Bernardo. Se for adotar, eu te indico uma. Mas eu vou adotar aqui de amigos de Santo André, que tem um pessoal já que sempre está lutando aí. E realmente eu falei, esse artigo que eu li aí sobre que o gato melhora o coração, que vai ver mais, eu falei, eu preciso de um gato, porque eu sempre gostei de animais, eu já tive 2 cachorros, né?
Mas por morar em apartamento eu gosto de cachorro grande, não dá para ter muitas vezes. Às vezes eu tive na faculdade, Evandro, tive um husky siberiano. Na faculdade. Dentro do apartamento. Com 6 meses eu tive que dar o bichinho, cara, porque ele... Destruiu o apartamento todo. Cara, não era isso, era porque era um apartamento pequeno, tipo de estudante, né? E na época no apartamento tinha carpete, cara. Ixi. Porra, imagina aquele cachorro lá, que ele fazia lá, o husky siberiano, cara. Mas era lindo. E outro dia, né, aí mexendo nas fotos, aí depois que meu pai faleceu, eu achei uma foto minha com ele e a minha mãe em Visconde de Mauá. Tava lá em Maromba, lá, eu, o Joaquim também é médico hoje aqui de Santo André. A gente tava junto lá, tava os pais dele, até mandei a foto aqui pra ele aí, porque é legal encontrar isso, né? E aí eu tive lá tive a Blenda, quando era pequeno, uma dálmata, que acabou morrendo de câncer com 11 anos. Tive a Moana, né? Também que viveu até os 12 anos, uma labrador linda, que nadava demais, era companheira para ir pra praia. E aí depois que a Moana faleceu já há alguns anos, aí, uns 5 anos, aí, uns 6 anos, eu acabei tendo só o Mignon depois, né? Acho que uns 8 meses, 9 meses, ele ficou em casa lá, né? Era um gato de raça peludo, mas só tava pelo, hein? Aquele tinha que pentear. Então, o gato que eu vou adotar, eu já vou adotar um gato com menos pelo, porque senão a nega, minha empregada em casa, ela me mata, né? Porque acaba dando outro serviço aqui para ela. Né? Acaba tendo outro problema, né? Também aí. E a adoção, hoje em dia, é muito grande? Tem crescido muito. Ainda bem, né? É uma coisa positiva que vale a pena ressaltar, vale lembrar. Na pandemia cresceu. Aumentou. A venda de bike, então, duas coisas que cresceu. A venda de bike e a adoção de pet, então, aí, ó. Você viu, ó? Muito. Fazer, exercício de bike e depois catar o pet, não vai fazer uma caminhada. Sim. Um biatlon. Sim. Não, um biatlon com cachorro. É um biatlon, porque às vezes você sair com um cachorrinho. Mesmo que pequenininho, ele sai correndo, você tem que sair ali atrás dele. Então, já, ó, biatlon, hein? Bike e depois caminhada com o pet, hein? Aumentou, eu acredito, 30%. Olha que bacana 30%. Aí, ó. Então, ó, pra você ver realmente uma coisa. São coisas que a pandemia traz, às vezes até. Lógico, a pandemia é péssima, é uma infeliz doença, mas que trazem coisas diferentes pro dia a dia da vida. O uso de bike realmente cresceu no país, a venda estourou, né? E a adoção de pets aí também, então, coisas que fazem bem para a saúde, porque realmente, nesse momento, a prática esportiva, sempre falei aqui, é muito importante, Evandro, de você estar aí, né? E Santo André nisso está na frente. Quando reabrir aqui, ó, são vários campos de futebol que foram inaugurados esse ano, estão sendo inaugurados. Quadra esportiva, a do ginásio que Della Antônia também, do Parque Celso Daniel agora já está pronta. A do Palmares quase pronta, né? E depois nós vamos ganhar, assim que acabar essa pandemia, uma quadra, um ginásio novo, né? Também já oficial lá na Faculdade Federal. O Della Antônia todo que mudado, com piscina nova, quer dizer, agora o pessoal agora que está vendo a importância da prática esportiva, quem pratica esporte teve bem menos problemas de complicações na pandemia. Então a prática esportiva se mostrou essencial, importantíssima. Sim. E quando voltar, que não der, você pode ter certeza, você ficou sem dinheiro para fazer academia, vai ter posto em Santo André para te atender. Prefeito que Paulo Serra já fazia isso antes. Quando eu estava lá no esporte, a gente já fazia isso. Mas como que vereador, ele já prometeu que vai continuar. Então assim que tiver a reabertura dos locais públicos da cidade, vão voltar também a ter aulas, lógico, com distanciamento, com menos pessoas, mas vai dar para fazer e até para o futuro, né? Descobriu a vacina daqui a pouquinho, essa mania de praticar esportes e essa mania também agora de adotar pets, que continue. E acredito eu também que mais políticas para a causa animal, né? Políticas públicas eficientes, porque na pandemia, não só como esporte, a gente viu a importância dos pets, né? Para a saúde nossa, né? Exatamente. Não só como zoonoses, mas como companhia, como bem-estar, né? Aqui em Santo André está programado um hospital veterinário para sair do papel também. Ó, isso até voltando aqui, ó, para você ver. Estava com 483 ontem, 2, né? Uhum. Hoje está com 471 internados. Quer dizer, caiu, acho que 11 aqui. Então está nessa variação.
de mais para lá, para cá, mas fica nessa fase entre 420 e 500 pessoas há mais de um mês, não tem passado disso as internações. Isso é aquilo que eu falo, as pessoas vêm se contaminando, né, e aí não vem aumentando muito o número de contaminações para internações, isso vem se mantendo estável e por isso que a cidade caminha, não é para mim, para passar para uma fase verde, que é um pouco mais aberta, né? Daqui acho que nas próximas semanas, aí, acho que umas 2 semanas, aí, meio tipo de setembro, pode ser que a gente consiga passar para a fase verde. É essa a sua opinião também? Você acha que aqui no ABC, na capital, tende a ter também uma diminuição, agora que está tendo já uma alta, mas uma diminuição dos números do número de contaminados e a estabilização do pessoal que vai ocupar leitos? Acredito que sim. Graças ao ótimo trabalho aí da saúde, né, do ABC, eu acredito que vai estabilizar e a tendência é cada vez diminuindo menos, né? Os números serem menores e a gente vai, as nossas rotinas vão passar a ser como eram antes, né? Acredito eu, sim, com certeza. A gente tem visto isso, eu falo, depois que a gente tem algumas coisas que às vezes eu afirmo aqui, que são posições que pontuais, são certas, porque a gente tem acompanhado aqui dia a dia, eu tenho tentado ver que todo dia os gráficos, estudado, ver como é que está o número de contaminações, e às vezes, eles têm às vezes até que mantido estável, aumentado, pelo maior número de testagem. As semanas que tem que testagem, que nem está tendo lá no CRAS essa semana, aumenta o número de contaminados na cidade, aumenta o número de casos, né? Você está fazendo uma testagem que maior. Então, tenho que certeza que a gente vai continuar estável, não vai dar marcha ré para voltar como outros locais que abriram antes tiveram que dar uma marcha ré e voltar aqui para trás. Quanto também aí os animais, a gente vê a importância que também que as prefeituras vêm tendo. Aqui em Santo André a gente abriu praças pets. Cheguei a acompanhar, vou em algumas. Uma coisa que já acontecia em outros países, nem aqui agora, a gente aqui no ABC está tendo aqui o prefeito inaugurou, acho que lá o Orlando também inaugurou lá também, né? Orlando um grande parceiro também na São Bernardo. O que você acha, você que veio com o veterinário formado, porque acaba sendo mais um estímulo para aquilo que a gente falou. Para aquela caminhada, para sair de casa, levar para a praça, chegar lá, brincar aqui com o cachorro, deixar ele se exercitar, porque o animal precisa se exercitar, o animal que fica em casa, né, mais trancado, ele precisa se exercitar, precisa caminhar até para as articulações dele, para a saúde dele, para a felicidade dele, sair para a rua para sentir cheiro, né? Gato a gente sabe que é mais difícil, né? Que gato não tem como você sair tanto com ele de casa, mas principalmente o cachorro, as praças pets para mim é uma coisa fundamental que vieram para ficar. Sim. Até respondendo aqui a Maria de Deus, uma grande colega minha aqui, que ela perguntou, doutor, qualquer pet pode ficar dentro de casa o tempo todo? Não, o ideal é que não, mas cada animal tem o seu comportamento assim como nós, né? Tem animais que gostam mais dessa relação social com outros pets, tem animais que não, que já preferem... Até porque tem gente que tem animais dentro. Eu tenho um aquário em casa, não dá pra mim passear com os meus peixinhos, né? Eu adoro eles, não dá pra passear com eles, né? Tem gente que tem lagarto, serpente, né? Você não vai... A minha filha tinha uma vez até a cobra em casa. Pior não, e o dia que essa cobra escapou. E a minha mãe era minha mãe, o médico da minha mãe não dormia na casa, e a cobra ficou acho que uma semana sumida, a gente achou que ela tinha morrido, né? Mas como ela tinha comido um belo de um ratão antes, ela conseguiu ficar viva lá, depois a gente achou ela, né? Mas aí depois a minha filha acabou vendendo a cobra, porque a cobra dava muito que trabalho, né? Então não dá pra sair com a cobra, né? Mas sempre a gente fala mais em cachorro, né? Que é o mais comum até dos animais de pets, e que as praças vieram para você fazer aquela caminhada com eles, né? Poder ir lá, levar eles para passear, se divertir também, dar, né, uma andada, brincar com os animais, né? O gato em casa, se você tiver uma bola, também dá para você se cansar brincando aqui com o gato, né? Sim, tem muitas brincadeiras que dá para fazer dentro de casa. Sim. Porque tem dentro dos próprios cachorros, cada cachorro tem o seu próprio perfil, né? Sim. O seu comportamento. Então tem alguns que gostam mais, né, de passear, de relação com outros cachorros, outros menos, né? Então basta você conhecer o seu cachorro
e saber, né, se ele gosta, isso respondendo à Maria de Deus, se ele gosta de passear, você tem que passear. Ah, eu sou do grupo de risco, não posso passear. Procura horário que tenha menos pessoas na rua. Sim, a gente já falou com menos pessoas, usar máscara para sair, fica tranquilo, né? Não vejo problema você passear. É super válido você, não só para o seu pet, mas para você também, né? E uma imagem que eu vejo que é emblemática foi quando eu estava lá na França, que eu vi lá, quando começou que a pandemia ficava forte, as pessoas saíam que na rua, no máximo em 2, com 1 metro de distância de cada uma, para fazer a atividade física, passear com pet, era permitido. Era permitido você passear, porque minha filha tem um cachorro lá, né, o Sal, desse tamanhozinho pequenininho, naquele lá, lindinho, mas é uma figura, né? Viaja para tudo que é canto, lá que o meu na Europa, ela vai, ela leva o cachorro junto, de carro ou de trem, ela vai com o Sal junto, então ela realmente saía para passear com o cachorro, para fazer a atividade física, então você tem que sair de casa assim de vez em quando, tem que se exercitar, o isolamento, principalmente de locais muito cheios, então, né, a gente fala bancos, supermercados, né, comércio em geral, essas pessoas de idade têm que evitar. Agora, uma volta no quarteirão, uma volta no seu condomínio, de máscara, fica tranquilo, você não vai dar a mão para ninguém, não vai beijar ninguém, não vai abraçar ninguém, lógico, então fica que tranquilo que você pode fazer isso sim, até vai fazer um bem para a sua saúde. Sem dúvida. Não só para a saúde nossa, né, quanto para a saúde do seu pet, né? Seu pet vai ficar menos estressado e um pet menos estressado, a probabilidade de ele vir a ter uma doença, dermatite, né? Tem muita dermatite relacionada ao estresse, vai ser muito menor. Então, passeia com o seu pet. Tome os cuidados devidos, mas não deixe de passear, não. Não, lógico. Se for lá em Minas, lá em Minas a gente tem... sempre tem dois cachorros lá no sítio do meu pai. Agora tem a Carlota, que eu cheguei lá com o carro do meu pai, para você ver uma coisa, que eu cheguei no carro do meu pai, essa cachorra, achando que meu pai estava no carro, mas ela ficou doida. Ela ficou doida, ela começou a entrar no carro, querendo que procurar, cadê ele, cadê o Edson, né? Você vê que no hora dela estava, cadê, né? Começou a olhar e depois ela ficava no cantinho que ele ficava, achando que ele, né? Porque ela viu que o carro dele, cadê ele? Você vê como animal, ele sente, ele que percebe, né? O Chip já tinha falecido, agora tem o Scooby, uma mistura de pastor com vira-lata lindo, o Scooby sai andando, brinca, lá a gente também usa o próprio cachorro para cuidar de outros pets, como a vaca, né, os bezerrinhos lá que acabam cuidando, alertando de perigos também, né? Então, para quem mora, principalmente no local rural, o pet é até uma proteção, né? Até uma coisa de um cão de guarda, um cão vigilante ali, né? Porque ele faz barulho se alguém se aproxima, ele, né? Então ele conhece os animais, se é alguma coisa que estranha, ele vai estar que latindo, né? Então vai estar deixando já, por exemplo, lá no caso lá os bezerrinhos, os bois, mais atento. Então realmente ter um animal é só algo de grande importância para todo mundo. Para a gente encerrar aqui essa parte, qual o conselho que você deixa para as pessoas aí em relação aos animais? E se puder, quiser passar aí os contatos também aí da sua ONG, de qual que você está trabalhando com animais, fique à vontade. Tentar já manter uma rotina pós-pandemia, porque acredito eu que será um problema futuro, porque os animais, as pessoas, a maioria está fazendo home office, né? Então os animais estão mais tempo conosco. E assim que voltar a rotina normal, esse pet vai ficar sozinho, principalmente o cachorro. O gato é menos, né? O gato tem menos problema relacionado a isso. Mas o cachorro, o principal cuidado que eu falo é já ir impondo uma rotina pós-pandemia, o que seria uma rotina de vida normal, né? Sem ter acontecido isso. Até porque agora as pessoas acabaram ficando mais em casa e os animais acabaram se acostumando com mais a presença em casa, né? Sim. Então, principalmente os cachorros, né, que são mais apegados a nós, eles estão o tempo inteiro eles estão com a gente. E quando voltar à vida normal e a gente ter que sair de casa para ir trabalhar, os cachorros vão sofrer muito. Então, um conselho que eu dou para geral aí que tenha cachorro é já tentando impor uma rotina de pós-pandemia.
Para o animal sofrer menos, né? Sofrer menos, né? Sentir que menos a falta aí. Gente, tem perguntas aí pra gente? Perguntaram aqui se o doutor Evandro sabe algum lugar que faça castração aqui em Santo André. Aqui em Santo André? Sim. Rua Carijós, número 100, Bioma. Chama Bioma, a Olha, porta gente, da selva. Bioma aí. Bioma, ou entre em contato comigo também. Pode estar seguindo, Dr. Evandro Rosa, minha página. Olha, gente, página do Dr. Evandro Rosa. Já aproveita e entra na página do Dr. Marcelo. Isso. Aí no Facebook. Porque no Facebook a minha página aqui, pessoal, Marcelo já está cheia já. Então, entrar na página do Dr. Marcelo para acompanhar a gente. Instagram também, Marcelo Lucherradi, seu Instagram. Dr. Evandro Rosa. Dr. Evandro Rosa, para vocês acompanharem aí. Ana Paula, um abraço. Doutor Evandro, eu tenho um York e ele não desgruda. Onde eu vou, ele está atrás. Esse comportamento é normal da raça? E é só com ela falou. O York. Antes da pandemia ou intensificou? Normal. Essas raças que são raças caseiras, assim que eu digo caseira, porque geralmente a gente cria mais dentro de casa, dentro de apartamento, eles são mais apegados sim. York, Spitz, ou vira-latas de pequeno porte, são cachorros que a gente sempre está no colo, pegando, então são mais apegados. Se tem que trabalhar fora, o ideal já é ir impondo aos poucos, né? Não vai fazer de forma traumática, porque o animal vai sofrer muito. Mas já ir incorporando uma rotina que sem pandemia, para o animal se acostumando. A Rosa está falando exatamente isso. Ela está perguntando, doutor Evandro, já estou pensando o que vai ser da minha quando voltar a trabalhar. O que fazer para que os pets não sofram tanto quando retornarmos? Já ir incorporando uma rotina que você vai ter pós-pandemia. Mas começa de forma devagar, né? Você não vai traumatizar o animal. O animal está acostumado a ficar 5, 10, 12 horas com você e você, de um dia para o outro, você deixa o animal 10 horas sozinho. Ele vai sofrer muito. Então vai aumentando gradativamente aí, porque o animal vai sofrer menos. Fica a dica dessa, hein, gente? Aí, ó. Solta muito pelo. Comprar um gato sem pelo, igual eu fazia agora. Comprar um gato sem pelo. Mas tem, né? Raça com mais pelo e raça com menos pelo, pelos, né? Isso. Se já teve gatos antes, outra vez, e teve problema, o ideal é que não tenha, tenha né? Um sem pelo, né? Então, eu vou pegar um sem pelo, porque senão a nega me mata lá, porque o meu era lindo, peludo, lindo, um pelo maravilhoso, mas dava um trabalho nele, e ele ficava deprimido se o gato não gostava que pelasse ele. Ah, é? Não gostava. E aí eu até aprendi, né? Porque ele vai se limpando, e às vezes eu passava na casa e tinha um bolo, né, um bolinho lá de coisa. Eu falei, que isso? Ele vomitou? Era pelo que ele regurgitava o pelo, né? Sim. E aí a importância de ter até que plantinha pro gato estar comendo em casa, capim, né? Pro gato estar comendo em casa, né? Vermifugar também, né? Às vezes a falta de vermífugo faz com que o animal tenha essa atitude também de estar querendo comer. Então o vermífugo é um dos cuidados aí principais. Joia. Para cachorro quanto para gato. Vermifugar, né? Não, certo. Vermifugação. A Maria de Deus me perguntou aqui, se ela pode deixar o pet durante o dia em um espaço da casa e à noite em outro espaço da casa. Não é o ideal, né? Não é o ideal. Principalmente se o pet passa o dia todo dentro de casa, na presença de humanos, se você deixar ele no quintal à noite, provavelmente ele vai sofrer. E ao contrário? Ao contrário. Menos mal, né? Menos mal, Agora, né? se o pet passa o dia todo fora de casa, no quintal, e à noite você leva ele para dormir, ele vai sofrer muito menos, né? Com certeza, principalmente o cachorro, né? O gato é mais na dele, né? Sim. O gato dá muito menos trabalho relacionado a comportamento, né? Pô, mas o gato, se abrir a janela, ele pica a mula, velho. Ele pica a mula. Ele pica a mula. O gato, se marcar, só volta só volta se o rango for muito bom, meu. O gato, quanto menos contato com ele, melhor, né? A Maria de Deus também tinha feito uma pergunta, mas aí tá mais para você. Quais são as medicações que estão sendo usadas no tratamento do Covid? A gente já viu aí, né, que caiu por terra, eu já falava aqui há muito tempo, o uso da cloroquina, né? Tem gente que usa, eu já falei até que se tivesse, poderia usar assim, né?
Mas hoje, os de ponta, que são os usados para quem tem sintomas, porque eu repito aqui, a maioria das pessoas não tem sintomas e passam sem precisar tomar praticamente nada, às vezes só um analgésico pela febre que tem, um inflamatório por dor de tipo de garganta, né? Azitromicina, anticoagulante e corticoide, né? O anticoagulante hoje em dia até um principal e de ponta porque o tromboembolismo, né, a trombose é muito grande nessas pessoas, principalmente na parte aqui pulmonar. Então, isso é o maior pior é esse. Então, o anticoagulante ele ajuda nessa processo de não formação de trombos. O corticóide na reação inflamatória que o corpo tem, que o pulmão tem também, né? E a azitromicina, um antibiótico para que combater, né? E os estudos que tiveram aqui no Brasil, indicaram que realmente a sequência é essa: azitromicina, anticoagulante e corticoide se necessário. A cloroquina, a ivermectina, parece que não dão resultados nenhum em relação ao tratamento do Covid. E aí, nada mais claro do que mesmo falo, presidente, a economia, acredito em você, que vamos passar da pandemia pelas reações, o país está crescendo na parte do agronegócio, está de parabéns, né? Agora, na pandemia, para mim, foi erro total e um desses erros foi querer insistir na cloroquina. Se a cloroquina fosse bom, o presidente não ficava 14 dias positivo para o Covid. Né? Demorou 14 dias e ele teve a cara de pau de mostrar ali a cloroquina. Né? E o estudo brasileiro realizado aqui realmente não dá. Aí o pessoal falou, mas o governo comprou 4 milhões de cloroquina. Cloroquina serve para malária também, então com certeza não vai ser isso desperdiçado, vai servir para outras doenças também, né? Então, isso eu não critico porque remédio a mais nunca é ruim, a não ser que for de tipo desperdiçar, mas eu acredito que o governo, que preza muito pela não corrupção e realmente está de parabéns, porque quase não tem casos de corrupção como que tinha antes, né? Então o Bolsonaro está de parabéns, está corretíssimo, acredito que vai conseguir. Mas a saúde, eu acho que teve uma falha muito grande do governo federal, troca de ministros, né? Não era a hora, né? Devia ter chegado em um acordo, insistiu em um medicamento que realmente é provado que não tem efeito. Então, hoje em dia, de ponta, isso quem trata é o próprio SUS do governo federal lá. Azitromicina, anticoagulante e corticoide se precisar. Ô de Deus, reforço positivo, né? Sempre que ele fizer no local que você quer que ele faça, você dê um petisco e faça festa, né? Isso é mais significativo para o animal do que a própria bronca, né? Do que você dar uma bronca. Então o reforço positivo é mais estimulante e mais significativo para o animal. E manejo, né? O animal ele sempre demonstra que ele quer fazer xixi. Ele começa a andar em círculo, cheirar o chão. Então, nessa hora, principalmente agora, aproveitando a pandemia que a gente está mais tempo em casa, pega o animal, coloque ele em cima do tapetinho e espere que ele faça. E geralmente ele vai fazer. Você acaba conhecendo seu pet e você percebe a hora que ele vai fazer. E a bronca que você dá depois que ele já fez, adianta ou não? Não adianta. No cachorro porque é no lugar errado, não adianta, né? O reforço positivo... gente? É igual criança. É igual criança. O reforço positivo para o animal é muito mais significativo, né? O animal pensa primeiro em comer do que qualquer outra coisa. Aí já pode fazer assim, você deixa um petisco pro animal e um doce para você. A hora que o gato ou o cachorro fizer no lugar certo, tu dá o petisco para ele e come um docinho para você ficar animado também junto com ele, entendeu? E aí já pratica esporte, vai dar caminhada com o pet, brinca com o gato em casa, pula com ele, para gastar as calorias do doce que você comeu, entendeu? E do petisco também. E do petisco do gatinho doce, também. Né? É um doce também. E aproveitando que você falou, eu sempre falo para meus clientes que o petisco, esses petiscos industrializados, eles só servem para isso. Só serve para ensinar o cachorro a fazer xixi no lugar. Tá, e aí agora eu vou te fazer uma pergunta até minha agora, né? Porque tem lá, eu vejo lá os cachorros do sítio, não tem razão não, cara. É resto de comida e manda bala, eles comem tudo lá. Que animal acha animal de
Ó, a ração, por mais que ela tenha menos qualidade, uma ração de baixa qualidade, ela é importante até 1 ano de vida por conta de cálcio. Qualquer alimentação natural, né? Hoje em dia está muito em moda também os animais comerem comida, a alimentação natural. Porque assim, quase... Isso. A ração, ela tem cálcio. Então, por mais que a ração seja ruim, ela tem muito cálcio. Hoje em dia é muito difícil a gente ver casos de ananismo. É quando antigamente tinha muito, porque não tinha a ração, então o animal ficava com as patinhas bem tortas assim. Isso é falta de cálcio. Então a ração, interessante. a ração ela é importante até 1 ano de vida. Após 1 ano de vida, se você conseguir fazer uma alimentação natural, que é em campo, né, na roça se dá muita comida, quase não tem ração, né? É muito saudável. Se você for pegar aí até 1995, que não tinha ração, tinha muito menos ração, os animais tinham muito menos câncer. Então, o que propiciou os animais virem a ter muito câncer é o industrializado, assim como nós. Então, depois de 1 ano... Então, a dica que eu peguei aqui é essa, até 1 ano... Ração, uma boa ração. Sim, sim. E depois disso, se possível, mais comida normal, comida Sim, nova, sim. comida... Entre dar um petisco. Claro, isso varia muito de pet para pet, né? Isso, o ideal é que se tenha uma consulta com o veterinário antes para ele conhecer o seu pet. Mas entre dar um petisco, esse industrializado, e dar um pedacinho de carne moída, um pouco de carne moída, um frango desfiado ou um ovo cozido, é muito melhor que dê a comida natural. Isso sem dúvida. E outra pergunta. O osso de galinha para os animais do pet. É porque eu vejo, né, os animais na roça, eles comem, eles trituram que nem... E não tem nada que vai perfurar. Existe esse mito mesmo de que osso de galinha pode que perfurar, osso comum pode que perfurar intestino de animal? É bom evitar. É bom evitar? É bom evitar. Porque se o animal não triturar todo o osso, é perigoso. É perigoso que ele engula, né, um corpo estranho. E aí, dependendo do caso, o que vira perfurar pode até virar óbito. Tá. Então, é bom evitar. Tá. É bom evitar. Mais pergunta pra gente aí? Pra gente ir encerrando. Renato Anjos, ele está perguntando, minha pele está se coçando demais, chega até a ser feliz, o que pode ser? E ele colocou depois que a pele dele não sai de casa. Não sai de casa? É o Renatinho. Um abraço, Renatinho, colega do SAMU. Assim, é uma dermatite, né? Se está se coçando, é uma dermatite. Agora, tem que descobrir a causa dessa dermatite. O que tá levando o animal a se coçar. E aí precisa de conhecer um histórico maior. Pode ser excesso de banho, pode ser de repente um antipulga, uma DAP, né? Uma dermatite alérgica picada de ectoparasitas. E aí são N fatores que podem estar causando essa dermatite. E aí, Renatinho, depois você me chama que eu vou até você aí para fazer aquela consulta. Né, doutor? Lógico, é mesmo. Eu gostei aqui da Drica Rosa, ela falou aqui, ó, com a pandemia, muitos animais perderam seus lares, foram abandonados, fora o número crescente de animais que procriam nas ruas. Adotem animais. Você notou isso, que durante a pandemia o pessoal acabou soltando mais animal na rua mesmo? No começo da pandemia, sim. Aumentou sim um pouco de animais abandonados. Mas depois eu acredito que não. Depois eu acredito que o pessoal viu mesmo que a pandemia, que a quarentena era necessário, era uma restrição necessária para a nossa saúde, e aí acabou e eu acredito que a adoção aumentou. Então, já aproveitando a da Drica, adotem, né? Adotem, porque muitos animais foram abandonados também. Eu acredito que no começo da pandemia sim, mas depois não. Então, uma dica aí é adotar. Adotar. Eu vou adotar o meu gato já. Vamos lá para encerrar aí, ó. Muito pouca, quer ver? Eu vou puxar aqui, mas são muito poucas, acho que morte em Santo André. Quer ver? Só para ter uma coisa aqui, ó, o perfil dos casos em Santo André, né? 2% só que foram contaminados na cidade tinham entre 0 e 9 anos. Então é muito baixa. De 0 a 9 anos, 2%. De 10 a 19 anos, 4%. Também muito baixa. Né? Então, aí, de 0 a 19 anos, a gente tem 6% só dos contaminados.
muito baixo. Então, realmente, as crianças é muito baixo a contaminação, né? Também tem uma coisa, a testagem ela é menor nas crianças. Sim. Né? Então, também tem isso, tá? Aqui em Santo André a gente nem testa aqui criança nos drive aí. Então, tem isso também, mas com certeza, o número de crianças internadas, só uma criança aqui em Santo André, quer ver, ó? Deixa eu ver se eu tenho aqui esse dado aqui. Mas, ó, perfil de óbitos confirmados por sexo em Santo André. Aí, voltando naquilo que a gente falava, eu já falei aqui antes, a maior faixa de contaminação é entre 30 e 39 anos, 26%. A segunda maior entre 40 e 49, 22%. Por quê? É a pessoa que mais trabalha. Sim, sim. Né? Depois empatado com 15%, 20 a 29%, que você pega estudantes, né, e pessoas novas, que muita gente trabalha em home office, né? Sim. E 50 e 59%, que acabaram também ficando um pouco em casa, né? Então, e depois, com 16%, 60 anos ou mais. Então, os maiores, praticamente metade, vem entre 30 e 50 anos. E de 0 a 20 anos, 6% só. As mortes, né? A gente falou aqui em contaminação. Agora, as mortes, ó, só para ter uma ideia aqui, ó, 60 anos ou mais, 80%, quer dizer, então, 16 que pegava, mas 80% morrem com mais de 60 anos. Do 0 aos 20 anos, lembra que eu falava que só 6% é que pegaram, né, os testes. Mas esse dado é mais importante ainda, porque, como eu falei, a testagem em gente menor, né, de menor de idade, foi muito menor do que em adulto, mas as mortes, olha que ideia, 0%, quer dizer, ninguém morreu de 0 a 9 anos, criança, e de 10 a 19, 1%. Ou seja, é baixo, né? Então, realmente, e aqui também, ó, de 20 a 29, 1%, de 30 a 39, 2%, de 40 a 49, 5%, de 50 a 59, 11%, mais de 60, 80% das mortes. Sim. Então, para você ver que as crianças, e por isso tem aquilo de não voltar à escola agora. As crianças não têm problema de escola e pegar e morrer criança. Não vai. O problema é se trazer para dentro de casa e passar para as pessoas que mais velhas, né? Então, esse é o maior cuidado que a gente tem que ter. Isso é um dado aqui que a gente consegue, eu falo, tenho visto todos os dias, estudado e visto. Então, a população que mais pega é quem está aqui na rua. Está na rua, no meio da aglomeração. Isso o Bolsonaro também provou que é verdade. Está na rua sem máscara, pega mesmo. Entendeu? Pega mesmo, né? Bem que ele pega mesmo. Então, essas pessoas que estão aqui na rua acabam que pegando, né? Às vezes, mesmo hoje, com máscara, tende a diminuir, mas como tem mais gente, tende a manter estável o número de tipos de contaminados. Mas as crianças, da pergunta, são, graças a Deus, a fase da vida menos atingida. E da morte até aí praticamente 40 anos é muita pouca para a pessoa que morreu por causa do Covid. Sim. A Marli está perguntando para o Dr. Marcelo se a prednisona é bom para quem tem problema respiratório. Ela ajuda, é um corticoide, é uma das coisas que está indicada no tratamento. Mas lembrar, todo corticoide não pode ser usado por muito tempo porque abaixa a imunidade. Animal também é assim, né? Também, exatamente. Então, é muito bom o corticoide, é usado, mas tem que ser usado por um tempo limitado, porque o corticoide a longo prazo abaixa a imunidade, e abaixa a imunidade você acaba ficando mais arriscado. Mas no tratamento, pelo processo inflamatório intenso, o anti-inflamatório é essencial, um corticoide. Vamos encerrar aí. Na natação, Marinalva. Olha lá, eu li. Ela colocou, temos uma gata há 7 anos, sempre deixa ela usar a ração dela, não fazendo pode. Essa gata deve até que nadar, porque lá naquela casa todo mundo nada bem, pô. Ela colocou, só que há uma semana ela come e de repente vomita. Chegou a defecar mole. Será que deve ser excesso de ração? Aí ela colocou aqui, parece que ela come até na madrugada. Pode ser que seja, mas só pelo comentário dela, São Bernardo, algumas regiões de São Bernardo, tirando o Ruge, que é bem próximo a São Paulo, que a temperatura é mais quente, algumas regiões de Santo André, principalmente regiões próximas à represa, de São Bernardo e Santo André, a umidade é muito grande, né? A umidade do ar. Então a ração exposta o tempo inteiro, isso já é uma dica para ela.
A gente não vai comer às 7 da manhã, faz um pratão de comida, come um pouquinho às 7, meio-dia mais um pouquinho, 4 da tarde e termina às 9, o prato na mesa. A gente não faz isso, a gente come o que sobra, se sobrar, ou a gente joga fora ou na geladeira. Com os animais devem ser feita a mesma coisa, Marinalva. Ele não porções menores e mais vezes ao dia. O que não se come deve voltar ao pote. A ração não deve ficar exposta, porque a umidade do ar pode levar bactérias, pode passar bicho, barata, enfim. E a probabilidade dessa ração estar contaminada, ou até a umidade mesmo, se você deixar uma ração Jardim Represa, Paranapiacaba, colocar o pote de ração às 6 da manhã no quintal e ver essa mesma ração às 10 da noite, você vai ver que ela até está dilatada. Né? Aumenta, né? Aumenta por conta da umidade. São lugares muito úmidos, né? Então, Marinalva, não deixa a ração exposta. Eu acredito que não seja a quantidade, eu acredito que seja a ração está exposta, que está causando essa diarreia no seu animal. Olha, Marinalva, e eu falei, cara, o meu gato que eu tinha em casa lá, cara, a comida ficava, realmente, ele não comia. Não comia. Ele se negava a comer. Tinha que botar a nova ali para ele comer. Ele não comia aquela comida. Não adiantava, se botasse no saco, até pegava tipo um cheirinho, a hora que voltava lá... Ele rejeitava, né? Ele sabia. Ele ia comer as outras que não tinha e deixava aquelas mesmas lá. Então, eu acabei depois de um tempo, eu nem botar mais. Eu acabei fazendo isso aí. Botava menos comida para sobrar menos. E sobrava, até jogava fora, porque eu sabia que não adiantava lá eu tentar enganar, dar cheirinho, que ele não comia. O bichinho era esperto. O gato tem o paladar muito mais seletivo que o cão, né? Tem, né? Sim, com certeza. Não, Então, Marinalva, mais porções, né, ao dia com menos quantidade. É o ideal. A última lá, vamos lá então, olha lá. A Fátima Monteiro está perguntando para o doutor Evandro, depois que castramos a minha gata, ela começou a perder muito pelo. É normal? Pode ser que seja uma disfunção hormonal. Pode ser que seja, Fátima. O ideal é colher os exames, né, os hormônios, e ver se tem alguma disfunção. Mas como a castração está relacionada a cortar hormônios, né? Parte hormonal, sim. A parte hormonal, então pode ser que seja alguma alteração hormonal que está fazendo com que ela perda pelo. E até para deixar claro aqui, tem mulheres que fazem laqueadura, às vezes acaba tendo alguma alteraçãozinha hormonal também, né? Se for uma laqueadura muito extensa, se for feito que mal feito, ou pegando algum vaso grande que supre ali o ovário, você corta a irrigação do ovário, pronto, você vai ter uma disfunção de tipo hormonal. Então, né, até na laqueadura que a gente faz, né, a castração tipo, né, assim, a gente tem que fazer ela bem que cuidadosa para não pegar veias, para você não diminuir o fluxo hormonal para o ovário, para não ter uma disfunção hormonal, uma hemorragia, entrar na menopausa antes, ou começar a ter quadros de anemia por muito fluxo, né? Sim. Então, realmente tem que ter um cuidado, e aí, com certeza, em animais também, a castração, dependendo como é feita, pode ser que tenha sido um pouco mais extensa e corta um pouco da parte hormonal do animalzinho. Que, na verdade, no animal a gente até tira, né, os ovários, né? Tira, né? Remove. Remove. Então a gente tinha até dos humanos. Então a gente deve mexer com certeza na parte hormonal. Gente, vou encerrando agora, Evandro. Obrigado pela presença aqui. Estamos já quase uma hora aqui. Tivemos uma audiência muito grande. Chegou a 100 pessoas ao mesmo tempo aqui, uma hora. Estamos aqui em 46 agora. 154 comentários, 39 compartilhamentos que vão estar aí aumentando aí. Obrigado pela presença, obrigado por esclarecer algumas coisas aqui que até eu tinha algumas dúvidas aqui, né? A medicina veterinária é diferente da medicina do ser humano, né? Tem toda uma complexidade tipo diferente. Então, primeiramente, parabéns por ter conseguido se formar, por ter aí usado o técnico de enfermagem para ter conseguido fazer a faculdade tipo de veterinária. Você é um fora da curva, né? Que a gente brinca aqui no país, né? Alguém que acabou fazendo duas profissões, uma para poder fazer uma outra que você achava que melhor e tinha um custo mais caro. Então, primeiramente, parabéns pela lição de vida aí que deu, parabéns por esse carinho e as explicações que deu aqui ao nosso público, ao seu público, sobre os animais, que todo mundo que tem em casa adora, e dá para a gente ver aí pela repercussão que teve o programa, como esse tema é importante. Vamos voltar a abordar até com alguns temas, às vezes mais específicos. Sim. Daqui a pouco eu vou te convidar
depois, de repente, a gente bater um papo e ter alguns tópicos mais específicos e fazer um programa completamente posicionado ao pet aí quando acabar a pandemia aí. Show, show. Obrigado pela oportunidade de compartilhar aqui do meu conhecimento, do seu. E agradecer a TV Vila também, né, pelo espaço. E parabenizar o ótimo trabalho que vem fazendo aí pela Várzea, né? A gente que gosta também, eu joguei bola com o Leandro na Várzea. E a gente vê a diferença, né? Não fala isso não, rapaz. Fala bola com o Leandro não, que o jogador vai hoje nem dorme hoje, vai estar esse jogador, vai se achar jogador hoje, viu? E a gente vê a diferença. Jogadorzinho de passe barato. E a gente vê a diferença, né, da Várzea antes e depois do trabalho que vocês fizeram e a saúde, né? Não, saúde graças também. a Deus aí o prefeito que Paulo Serra conseguiu dar um grande talento lá em São Bernardo também, o Ginaldo Repli e o Alex Magnon também no esporte também, foram grandes secretários lá, que primeiro a Ana Paula, depois o Márcio Chaves, e a gente teve no esporte aí, então realmente trabalhos em conjuntos, porque a prática esportiva é saúde, né, doutor? É saúde. É saúde. A saúde vem pela prática esportiva, então pratiquem esportes, façam atividades físicas. E aí, ó. Adotem pets. E vou cobrar. Adotem pets, que é bom pra saúde. E vamos aí fazer, ó, biatlo, hein? Bicicleta com pet aí, pet. Ó. Pra todo mundo aí, ó. Vamos que fazer aí, gente. Um grande abraço. É isso aí. Uma boa noite. Valeu, galera. Pra quem tem pet, beijo pro pet hoje também, gente. Valeu, tchau, galera. boa noite. Obrigado, doutor. É isso aí, o trabalho não para mais.